Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, nós iremos trazer aqui nesta noite uma reflexão a respeito das lições bíblicas da escola dominical, lição da CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, e nós estamos estudando a lição sobre o tema central da lição sobre as 7 cartas do Apocalipse, a mensagem final de Cristo à igreja. Esse é o meu primeiro vídeo aqui postado no YouTube e eu gostaria muito de poder compartilhar um pouco desta lição da escola dominical. E nós estamos estudando a lição de domingo agora, do dia 2, a respeito do governo do anticristo. Nós sabemos que essa lição ela tem sido uma lição importante para nossas vidas, uma lição que começou a falar a respeito das 7 cartas da igreja do Apocalipse, que o apóstolo João ele teve esta revelação de Cristo a respeito dessas 7 cartas do Apocalipse para escrever alguns problemas que estavam acontecendo na igreja ali da Ásia, nas igrejas da Ásia Menor, e essas cartas foram importantíssimas para a nossa igreja atual também. Alguns problemas, alguns acertos que a igreja estava passando. E nós louvamos a Deus porque nós temos aprendido sobre esses temas relevantes para nossas vidas. E nós sabemos, como nós estudamos ao decorrer desta lição, a respeito do nome Apocalipse. E o nome Apocalipse, ele vem do seu original e nos traz um significado de descortinar, mostrar aquilo que está oculto. E nós sabemos que o Apocalipse, ele é um livro escatológico, que nós sabemos que a escatologia é o assunto ou estudo que trata a respeito dos acontecimentos das últimas coisas. E nós vemos, queridos, que esse livro é relevante para nossas vidas. E muitas vezes, quando eu aceitei a Jesus, novo convertido, o primeiro livro que eu estudei, que eu li da Bíblia, foi o livro de Apocalipse. Porque é um livro que me chama a atenção, é um livro que fala das coisas futuras. E nós temos essa preocupação de saber aquilo de amanhã. E nessa lição, queridos, nós iremos estudar a respeito do governo do anticristo. Quem é o anticristo? Qual é o papel do anticristo? Quando é que o anticristo surgirá para aqui no mundo? Queridos, a Bíblia diz, João dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo. E nós temos esta preocupação. O comentarista da lição, ele trouxe essa preocupação sobre o governo do anticristo. E nós vamos aprender um pouco com a graça e a misericórdia de Deus a respeito do anticristo. Nós temos que ter esse conhecimento. Nós vemos que as coisas estão acontecendo. A Bíblia, um certo dia, Jesus ele chamou os seus discípulos e ele falou a respeito das coisas vindouras, do arrebatamento da igreja, da grande tribulação, não é verdade? Dos prenúncios do acontecimento da volta de Cristo. E os discípulos eles ficaram preocupados. E nós sabemos, queridos, que nesses últimos dias nós temos visto muitas coisas acontecendo que são prenúncio da volta de Cristo. E um dos prenúncios também da volta de Cristo é como João trata sobre o governo do anticristo. E nós iremos aprender um pouco a respeito deste assunto tão importante para nossas vidas, um assunto como a própria palavra de Deus. Nós precisamos ter um conhecimento, como o profeta Oséias, ele relata no seu livro, que nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. A Bíblia também nos diz que nós erramos por falta de conhecimento.
E nós temos que ter esse conhecimento. Nós precisamos ver, queridos, a respeito dessas coisas, a respeito do anticristo. Este assunto está inserido ou contextualizado na escatologia bíblica. E nós precisamos ter esse conhecimento. Quando eu vejo e estudo este assunto, querido, traz um grande despertamento espiritual para a minha vida. Traz um grande crescimento espiritual para a minha vida. Porque eu me alegro no Senhor quando eu vejo essas coisas acontecendo. E hoje nós vemos que as coisas acontecem e as pessoas não procuram dar nenhuma atenção para as coisas que estão acontecendo. Mas nós iremos estudar a respeito deste tema tão importante para nossas vidas, o governo do anticristo. O texto áureo ele nos diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. Queridos, nós estamos vivendo na última hora. A Bíblia diz, querido, que a qualquer momento Jesus ele vem buscar a sua igreja. Segundo alguns estudiosos bíblicos, eles dizem que mais da metade das profecias referente ao final, ao arrebatamento da igreja, já tem sido realizada. Já tem acontecido esses sinais, esses acontecimentos. E nós sabemos que nós estamos vivendo o último momento da igreja. O último momento que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Porque nós sabemos, como nós iremos estudar hoje, nós vamos ver que é um momento que eu tenho uma preocupação de estar buscando a presença de Deus, porque a qualquer momento Jesus ele vem buscar a igreja. E a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja preparada, uma igreja santa, uma igreja que esteja na sua presença. E João ele diz que muitos anticristos já tinham se levantado naquela época. E nós sabemos que hoje não é diferente. Pessoas que se dizem que é o Cristo, pessoas que dizem, queridos, que é aquele que veio para substituir a Jesus Cristo. Pessoas, eu vi uma reportagem de uma certa pessoa que ela fazia alguns milagres e aquela pessoa era endeusada, aquela pessoa ela era tida como Cristo e ele dizia: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo que veio. E muitas pessoas aceitaram e erigiram até templos para adorar essa pessoa que diz que é o Cristo. Mas que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar buscando a presença de Deus para que não sejamos pegos de surpresa. Não é verdade? Nós vemos aqui a verdade prática que diz assim: o espírito do anticristo já opera no mundo. Portanto, combatamo-lo com a palavra de Deus e com a divulgação do Evangelho de Cristo até os confins da terra. Queridos, nós vemos que o comentarista ele diz aqui, como o próprio João, na verdade, a palavra anticristo ela só aparece no Novo Testamento e somente algumas referências, como em 1 João capítulo 2, versículo 18 e o versículo 22. No capítulo 4 e o versículo 3 e 2 João no versículo 7. São somente essas referências que nós temos do anticristo. E nós vemos, querido, que no capítulo 4 e o versículo 3, a Bíblia diz que João ele viu o espírito do anticristo, que o espírito do anticristo já estava operando na terra, que o espírito do anticristo já estava aqui na terra. Nós vemos que alguns estudiosos da Bíblia, alguns exegéticas da Bíblia, alguns hermenêuticos da Bíblia, ele diz que esse texto que João viu o espírito do anticristo, ele quer dizer os ensinamentos, as doutrinas do anticristo. E é isso que nós temos visto nesses últimos dias.
dias. Alguns ensinamentos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que ele diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamento de homens. E nós vemos que tem muitos ensinamentos do anticristo, ensinamentos, queridos, que levam o homem a rejeitar a divindade de Cristo, alguns ensinamentos que de levar o homem para próximo de Deus tem afastado. E João, ele traz esse ensinamento, que o espírito, há 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já estava lá, o ensinamento já estava lá. Não é verdade? Ele diz, como nós ressaltamos aqui, que o apóstolo Paulo, ele diz que nos últimos dias muitos, ele não diz alguns, ele não diz pouco, ele não diz um, ele diz muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Querido, a palavra apostatar do original grego significa deixar a Cristo premeditadamente. E não ficaremos surpresos quando nós vemos pessoas deixando a fé, pessoas abandonando a fé. E é isso, porque são ensinamentos errôneos, ensinamentos que precisam ser refutados. Deus, ele conta conosco para que nós possamos pregar o Evangelho. É como Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: eu não tenho de que me envergonhar, porque o Evangelho de Deus, ele é poder. O Evangelho de Deus tem poder, tem autoridade, poder de curar, poder de transformar, poder de fazer milagre. E nesses últimos dias que nós possamos ser ousados pelo Espírito Santo de Deus e pregar o Evangelho, pregar o ensinamento, combater esses ensinos errôneos, esses ensinos do anticristo que nós já vimos aqui na terra. Queridos, nós vemos que o anticristo, ele tem algumas características. As características, eu relacionei aqui sete características do anticristo. A Bíblia nos diz, querido, em 1 João capítulo 2 e o versículo 22, que ele negará tanto ao Pai como ao Filho. O anticristo, ele vai trazer uma mensagem que vai negar a divindade de Cristo, a divindade de Deus. Ele vai negar ao Pai e ao Filho. Segunda característica, ele negará o significado e a importância da encarnação de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 3 e 2 João versículo 7. Ele vai negar a importância da encarnação de Cristo. Nós vemos, querido, que alguns ensinamentos eles já tratam a respeito disso, a importância. Nós sabemos que existem igrejas que ele não prega a importância da encarnação de Cristo. Não, querido. E o anticristo também, ele vai trazer esse ensinamento. Terceiro, ele será um ateu supremo, porquanto negará tanto a Deus Pai como a Deus Filho. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 4, ele vai ser um ateu. Ele vai negar, ele vai dizer que não existe, que Deus não existe, que Jesus não existe. Ele vai trazer essa mensagem para as pessoas naquela época. Naquela época e nos dias atuais. Quarto característica do anticristo, será operador de milagres. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Paulo, ele diz que ele vai fazer milagres, queridos. Milagres. É como Jesus, ele disse que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, falsos cristos, que ele diz assim que operarão milagre, até se possível enganará os escolhidos. E nós vemos que o anticristo, ele vai operar milagre.
Aí que chega o momento que hoje existem os judeus ortodoxos que eles negam a vinda do Messias, de Cristo ungido, escolhido por Deus. Eles negam. Aí quando chega o anticristo, o anticristo vai operar milagres. Ele vai dizer que é o Cristo. Imagine o anticristo aqui na terra, chega um paralítico com uma cadeira de roda, empurrando ele, vai curar aquele paralítico. Vai chegar pessoas cancerígenas e ele vai curar. Pessoas com enfermidade, desenganado pela medicina, ele vai curar. E muitos crerão nele, vai dizer, esse é o Cristo, esse é o Jesus. Queridos, que nós possamos estar atentos a este ensinamento, porque a Bíblia diz, querido, se possível, ele vai fazer descer até fogo do céu. Mas Jesus, ele nos orientou. Ele disse, se alguém disser, o Cristo ali, ele ali, que nós não acreditemos, porque nós sabemos que é o falso Cristo. Quinto, ele será judeu. Isso aqui é uma tese de um grande comentarista, que ele afirma que o anticristo será judeu, pois somente tal homem poderá ser o verdadeiro anticristo, a quem Israel acolherá por algum tempo. Sexto, a princípio ele se mostrará amigável. Querido, nós sabemos a respeito da grande tribulação, não é verdade? E a grande tribulação é um período de 7 anos de tribulação. E nós vemos que assim que a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai surgir aqui. E ele vai surgir como aquela pessoa amigável, aquela pessoa que não vai trazer aquela maldição, não, vai ser aquela pessoa amigável, aquela pessoa que vai compreender as pessoas, não é verdade? Nesse período de 3 anos e meio, ele será aquele anticristo bonzinho, que vai fazer milagre, aquele anticristo, não é verdade? Mas que Deus ele possa nos ajudar. Sexto, a princípio, ele se mostrará amigável, como nós falamos. E por último, aqui, característica do anticristo que eu selecionei tem mais, ele obrigará a humanidade a adorar a Satanás. Na verdade, nós iremos tratar a respeito deste assunto mais profundamente aqui nesta lição, que é uma lição importantíssima para a nossa vida. E nós vemos aqui, queridos, na leitura bíblica em classe, que é no livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 9, e diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu
E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Nós vemos aqui esses versículos tão maravilhosos que fala sobre este tema tão relevante para nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 13, a palavra de Deus apresenta-nos uma triade do mal. O dragão, que significa o diabo, a besta, que emerge do mar, que significa o anticristo, e o que emerge da terra, o falso profeta. O Apocalipse nos mostra que o anticristo e o falso profeta são agentes utilizados pelo diabo para estabelecer um falso governo de paz. E desde o início da era mundial, executar seu plano para destruir a humanidade aqui na Terra. As Escrituras descrevem algumas características singulares para a realidade desse tempo, os últimos dias, apostasia, grande tribulação e revelação do homem do pecado. Nós vemos, queridos, aqui esse breve comentário a respeito deste assunto tão maravilhoso. Nós sabemos que é muito relevante para nossas vidas esse conhecimento do anticristo, não é verdade?